E essa história de que Marcos Braz pode parar no São Paulo, vídeo de hoje do canal da Nicola esclarece e fala também sobre Paquetá, agora bem perto de virar reforço do Flamengo. Quero te atualizar também sobre o Corinthians, com empréstimo com opção de compra confirmado e busca por reforços. Te atualizo ainda em relação ao Cruzeiro, que recusou mais uma proposta agora por Arroio. Para completar, Casemiro pode pintar no Galo e Vojvoda corre risco no Santos? Tudo sobre Inestrosa e Vasco da Gama. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora brincar com o palpitão do Nicola nessa segunda-feira. Preciso de uma múltipla com 3 jogos. Primeira, vitória do Porto contra o Gil Vicente. Porto é líder do Campeonato Português e joga em casa. Depois, vitória do Al Nassr contra o Al Taun por no máximo 3 gols de diferença. A gente ganha se houver derrota do Nassr, se houver empate, ou vitória do Nassr por 1, 2 ou 3 gols de diferença. Para completar essa múltipla, também preciso de uma vitória do Al Ittihad contra o Al Kholoud, que é o penúltimo colocado do futebol saudita. Combinação básica, tranquila, com uma odd de 2,2, ou seja, a gente dobra o valor da nossa fezinha para pegar esse bilhete exatamente como eu sugeri, prontinho. Basta clicar no link do comentário fixo, você vai fazer seu cadastro, automaticamente já aparece o bilhete e aí é só fazer sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a minha Portuguesa pode se tornar a 4ª colocada do Campeonato Paulista em caso de vitória contra o Guarani às 8 da noite dessa segunda-feira no Canindé, jogo que fecha a 5ª rodada. Portuguesa tem 6 pontos e em caso de vitória vai a 9, deixando o Corinthians, que hoje é o 4º colocado, na 5ª posição. Julián Fernandes, meio atacante argentino que pertence ao New York City, não vai jogar no São Paulo. O tricolor até fez proposta, mas as tratativas mais avançadas são para que o Julián atue no Rosário Central, equipe argentina que tem conseguido contratar jogadores na mira do São Paulo. O primeiro havia sido o Gastón Ávila. Quero contar também que Júnior Santos ainda não fechou, mas tem conversas avançadas para se tornar reforço do Bahia. O jogador havia sido pretendido pelo Corinthians, o Dorival Júnior acabou barrando a negociação, Rogério Ceni entrou na parada e, como eu contei para vocês com exclusividade, na manhã desse domingo, tratativas estão acontecendo. Quero completar o giro de notícias contando que o Internacional venceu o Grêmio por 4-2 de virada com 3 gols, numa sequência de apenas 9 minutos, causando enorme rebuliço em Porto Alegre. Depois da partida, o Marlon, lateral esquerdo do Grêmio, teria dito ao presidente do Inter, Alessandro Barcelos, o seguinte, abre aspas, parabéns, presidente, comprou a arbitragem desde cedo nesse ano. Só para vocês entenderem como é que anda o clima lá em Porto Alegre. Quero te contar como o Vasco venceu a concorrência do Boca Juniors e fechou a compra de Marino Hinestrosa, atacante colombiano de enorme potencial que pertencia ao Atlético Nacional, operação entre 5 e 6 milhões de dólares. Pois bem, o Vasco foi capaz de bater o Boca, que vai estar na Libertadores, graças a uma proposta salarial maior. O Vasco vai pagar ao atacante colombiano 6 milhões e 300 mil reais por temporada. Isso equivale a mais ou menos 500 mil reais por mês. A proposta do Boca Juniors era de 4 milhões e 200 mil reais por ano. A gente está falando de uma diferença de 2 milhões e 100 mil reais por temporada em favor do Cruz Maltino. Vale a lembrança de que no Atlético Nacional, onde era tratado como uma das principais estrelas, o Marino Hinestrosa ganhava cerca de 200 mil reais mensais. O que você pensa sobre esse atacante? Importante registrar também que Ryan já está na Inglaterra para realizar exames médicos. No acordo com o Bournemouth deve ser anunciado a qualquer momento e o Cruz Maltino vai ficar com cerca de 25 milhões de euros. Pagamento praticamente à vista, até porque o clube está adiantando essa grana junto a uma instituição bancária. Juan Pablo Vojvoda corre risco de demissão no Santos? Essa é a pergunta que quase todo torcedor do Peixe está se fazendo. Depois de mais um tropeço nesse domingo, diante de 30 mil pessoas, o Santos empatou em 0-0 com o Bragantino, na Neoquímica Arena, jogo em que o Bragantino teve mais perto de vencer do que de perder.
Importante registrar que o Santos está a 4 jogos sem vitória, havia batido o Novo Horizontino na estreia, depois só empates ou derrotas, 10ª colocação com 6 pontos conquistados. Depois da partida, Marcelo Teixeira, presidente do Peixe, veio a público para assegurar que Vojvoda não corre risco de demissão, pelo menos por agora, abre aspas para o presidente santista, a confiança é total no trabalho do Juan, o trabalho do treinador requer tempo. Ele está há 6 meses no Santos. Não dá para trocar de treinador achando que ele é o único responsável. Estamos no processo de reconstrução. Importante contar que o próximo jogo do Santos no Campeonato Paulista é contra o São Paulo no Morumbi. Clássico da dificuldade. Ambos os times hoje fora da zona de classificação. E essa história de que Casemiro pode virar reforço do Galo? Especulação que surge na Turquia e ganha as redes sociais animando uma série de torcedores atleticanos. Confesso que achei a história esquisita e fui checar. Uma fonte do Galo negou qualquer possibilidade de acordo. De qualquer forma, importante entender o contexto e a situação do Casemiro. Tem contrato com o Manchester United somente até 30 de junho e já anunciou que não fica. Por lá, 10 milhões e 800 mil reais por mês. Esse é o salário do Casemiro, um dos 5 atletas mais bem pagos da maior liga de futebol no mundo. A tendência é que o Casemiro espere por ofertas do futebol europeu, esse é o projeto dele. Caso contrário, se não aparecer nada interessante, ele deve acabar se mudando para uma equipe da Major League Soccer nos Estados Unidos. Na semana passada, já contei para vocês, o Casemiro foi alvo de uma proposta oficial de um time da Major League Soccer que não consegue alcançar esses quase 11 milhões de reais por mês de salário, mas oferece algo bastante interessante do ponto de vista esportivo, profissional, mas também pessoal, com a chance da família do Casemiro ter green card, enfim, uma série de outras vantagens. Quero só completar afirmando que o Atlético ainda busca um primeiro volante, essa é a prioridade número 1 do Jorge Sampaoli. Atlético que venceu o Cruzeiro por 2-1, jogando muita bola, especialmente no segundo tempo. Foram várias as chances criadas e a possibilidade até de um placar maior, resultado que permite ao Atlético continuar perto da briga por vaga na próxima fase. Já o Cruzeiro rejeitou a oferta por Arroio, formação exclusiva do canal do Nicola, o atacante equatoriano comprado no ano passado do Besiktas por 8 milhões de euros, que equivaleram a apenas 50% dos direitos econômicos, foi alvo nos últimos dias de uma oferta de um time do Oriente Médio. Esse clube que não teve sua identidade revelada gostaria de ter o jogador por empréstimo com obrigação de compra caso metas fossem batidas. Cruzeiro nem quis entender os contextos e os valores do negócio, já descartando logo de cara. O Arroio faz parte dos planos do Tite e da diretoria, é uma aposta grande dentro do clube e não seria por empréstimo que o Arroio sairia do clube. Vale a lembrança de que o Cruzeiro já recusou várias outras ofertas desde o início dessa temporada. Caio Jorge foi alvo de todas as propostas que você possa imaginar do Flamengo. O Cauã Prates e o Kaique, 2 laterais esquerdos, também tiveram ofertas do futebol europeu. O Cruzeiro que ainda recusou a oferta pelo Jonathan Jesus do Zenit, operação que giraria na casa dos 10 milhões de euros. E em meio a tantas recusas, pode acabar de o Cruzeiro vender nas próximas horas Rian Guilherme, 23 anos de idade, jogador que recebeu uma proposta do Rio Ave de Portugal por 2 milhões e meio de euros. E o Corinthians acaba de fechar mais uma saída e segue em busca de reforços no plural. Bora começar falando sobre a nova baixa. Timão emprestou o João Pedro Tchoca ao Torino. Operação de 1,5 milhão de euros ou 9 milhões e meio de reais por um empréstimo curto até junho. Mas é bem provável que o Tchoca nem volte. Isso porque o clube italiano se vê obrigado a comprá-lo caso o Tchoca dispute pelo menos 10 partidas com no mínimo 45 minutos nesse período. Se isso acontecer, Torino paga mais 4 milhões e meio de euros ou mais 28 milhões de reais. Importante registrar que ainda há bônus de mais 6 milhões e 300 mil em caso de compra e o Timão ainda mantém 12% do valor da mais-valia. Tchoca tem 22 anos de idade, havia renovado recentemente seu contrato até dezembro de 2030. Jogador que teve emprestado no Ceará em 24, voltou na temporada passada e conseguiu deixar boa impressão. Com a saída do Tchoca, o Corinthians busca mais um zagueiro. Além das questões e posições que já conhecidas do volante, o Alisson tem tudo para ser anunciado a qualquer momento. E de um ponta, Rony e Júnior Santos eram os alvos da semana passada. O Corinthians também adiciona a busca por um zagueiro e um lateral esquerdo. Não há novidade em relação a Rony e Júnior Santos. Ambos estão distantes do Corinthians hoje.
Lateral esquerdo, surgiu o nome do Matheus Reis, operação bem complicada. Na função do volante, o Alisson tem tudo para ser anunciado a qualquer momento. O acordo entre São Paulo e Corinthians está fechado, restando apenas o pagamento de R$ 1 milhão para a liberação do atleta. Existe alguma chance de Marcos Braz virar novo diretor de futebol do São Paulo? Essa especulação ganhou força depois que ele anunciou sua saída do Remo nesse domingo. Surpresa para todo mundo, né? Afinal de contas, o Marcos Braz havia conseguido devolver o time paraense à primeira divisão do futebol brasileiro depois de 31 anos. E às vésperas do Brasileirão de 2026 acontece essa ruptura. Quero contar que o Braz decide sair do Remo por conta de uma série de problemas com o presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira. Recentemente, o Tonhão, como é mais conhecido, o presidente do Remo, efetivou Manezinho Ribeiro como diretor de futebol. E isso causou uma enorme polêmica interna. O Marcos Braz ficou muito incomodado e acabou por optar em sair do Remo às vésperas do Brasileirão. Lá em Belém, houve a especulação de que o Braz teria pedido para sair porque tinha uma proposta do São Paulo. Rui Costa seria demitido e em seu lugar o Marcos Braz, ex-Flamengo, seria contratado. Antes de gravar esse vídeo, consultei pessoas próximas ao novo presidente do São Paulo, Harry Macis, que asseguraram que não existe nenhuma possibilidade de o Braz ser contratado. O Rui Costa permanece. Apesar das várias saídas nos últimos dias, o presidente Júlio Casares renunciou, Márcio Carlomagno acabou pedindo as contas, o Muricy Ramalho se demitiu e Milton Cruz corre o risco de cair. E reformulação grande pela qual passa o São Paulo era algo natural. As pessoas da confiança do presidente Júlio Casares estão deixando o clube. Só para completar, lembrar que Marcos Braz no Remo ganhava R$250 mil por mês. Preciso contar também que dentro de campo as coisas no São Paulo vão de mal a pior. O time é o primeiro fora da zona do rebaixamento no Paulistão. Você sabe, os dois últimos caem, né? Pois bem, o São Paulo hoje aparece na 14ª colocação com apenas 4 pontos conquistados. E o próximo jogo é contra o Santos no Morumbi, obrigação de vitória. A saideira sobre o tricolor, Alan Barcelos, técnico vice-campeão da Copinha, perdeu o título para o Cruzeiro nesse domingo, vai ser integrado à comissão técnica fixa do profissional. A ideia do São Paulo é prepará-lo para que no futuro não tão distante ele se torne técnico da equipe principal. Já havia contado para vocês que há uma ala importante da nova diretoria desejando que o Barcelos assuma o lugar de Hernan Crespo. E Paquetá deve ser anunciado como reforço do Flamengo nas próximas horas. O rubro-negro e o West Ham enfim se acertaram em relação a valores. A operação deve ser fechada em 41 milhões 250 mil euros, ou 259 milhões de reais. Esse valor é apenas pela parte fixa. Ainda há impostos, que geram na casa dos 18%, e a comissão de 10% em cima do valor total do negócio. Dá para cravar que o Paquetá não chegará ao Flamengo por menos do que 330 milhões de reais. De longe, a operação mais cara já realizada no futebol brasileiro. Agora o West Ham e o Flamengo discutem apenas a forma de pagamento. O Flamengo tentando parcelar no maior número de vezes e o West Ham tentando receber essa grana à vista. Possibilidade de o Paquetá ficar até o fim da temporada europeia já foi descartado. Dentro de campo é que as coisas não vão bem para o Fla. Nesse domingo, derrota mesmo com o time principal por 2-1 para o Fluminense. O Flu abre 2-0, o Flamengo chega a descontar com o Cebolinha, mas não tem força para buscar o empate. Dessa maneira, existe uma chance real de o Flamengo ter de participar do quadrangular do rebaixamento, que era tudo que o presidente BAP não queria. Até por isso, o Flamengo utilizou nos 2 últimos clássicos contra Vasco e Fluminense a equipe principal e pretende repetir essa estratégia diante do Sampaio Corrêa em sua última partida da fase de grupos. O problema é que, tendo só um jogo para disputar, o Flamengo hoje é o 5º colocado do seu grupo. Os 4 primeiros passam para o mata-mata, o 5º e o 6º vão para esse quadrangular do rebaixamento. E o Flamengo tem mais jogos do que todos os times do grupo. O Fla pode, inclusive, perder a 5ª colocação e se tornar o lanterna, quando as demais equipes se igualarem no número de jogos. Situação, no mínimo, estranha. Ver o Flamengo, dono do melhor elenco do país, mesmo jogando com o time principal em 2 dos 5 jogos já disputados, na zona de rebaixamento, ou indo para o quadrangular do rebaixamento. Só é importante lembrar que esse quadrangular do rebaixamento contará com 4 times, 6 jogos, e somente o pior deles é rebaixado. Como é que você vê essa questão? Já usa o espaço para comentar. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!